Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas, mais uma semana e esta semana, claro, de Liga dos Campeões e por isso mesmo temos um programa especial, como habitual, quinta-feira temos convidado, já o vou apresentar. Primeiro, falar aqui com o João Pedro Oca. João, seja muito bem-vindo. Ninguém esperaria uma boa exibição do Benfica, ao contrário também das nossas previsões, que nunca são certeiras, não é? Sim, nós também não vaticinávamos uma goleada. Sim, mas falámos assim de uma espécie de equilíbrio. Superou as expectativas, sem dúvida. E ainda bem. João Rodrigues, seja muito bem-vindo, João, também mais um programa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, tendo em conta também a hora que nos estão a ver naturalmente. Sim, e o nosso convidado, Óscar Botelho, seja muito bem-vindo, Óscar, um prazer ter-te aqui, o comentador Eleven. Óscar, vamos hoje falar de Liga dos Campeões. Tu, especialista, ainda por cima, estiveste também a fazer a análise dos encontros de Liga dos Campeões. E, Óscar, vou já começar por ti, também para falarmos sobre isto mesmo. Nós, antes do jogo, perspectivávamos que efetivamente o Benfica poderia ter muitas dificuldades, problemas nas laterais, a questão de ter Antony e também o Tadic em cada lado perante dois laterais que efetivamente têm tido alguns problemas nesta temporada, mas confirmou-se que pelo menos o Benfica sai vivo deste jogo no Estádio da Luz. Olá Mário, olá João, neste caso aqui dá para cortar algum tempo. Em eco. E aqui a questão, portanto, e antes de mais obrigado pelo convite. Falei na antevisão do jogo relativamente ao Ajax e, portanto, no podcast da Eleven fiz uma previsão. Disse que o Benfica passava. Portanto, os meus colegas abriram bem os olhos e, portanto, ainda antes do Veríssimo dizer que não era basófia e, portanto, acho que vimos que é uma equipa que consegue, se estiver concentrada mentalmente, taticamente e principalmente aquilo que vimos da equipa do Benfica, conseguiu contrariar o maior favoritismo do Ajax. Confesso, quando fui ver o Ajax, quando vi os 14 golos sofridos até jogar na Luz, fui ver os 14 golos sofridos e verifiquei que é uma equipa muito forte a atacar, portanto são 110 golos marcados já com os dois de ontem na Luz e principalmente é uma equipa muito forte na transição defensiva. Agora o Benfica na segunda parte mostrou que não é uma equipa imbatível e principalmente conseguiu equiparar-se fruto de uma grande concentração coletiva e uma grande reação, mas no meu entender o grande momento do jogo é aquele falhanço do Haller antes do intervalo, que acho que a história do jogo podia ter sido totalmente invertida naquele momento. João Pedro, pegando aqui também nestas primeiras palavras do Óscar e fazendo também já aqui uma análise mais geral também à partida e esta boa reação que teve o Benfica, nós em off até falávamos neste Benfica talvez de duas partes, o Benfica substancialmente mais forte nesta segunda parte. Pareceu-te que este Ajax, em certa altura também, mesmo a ganhar, se estava a expor em demasia, ou seja, vimos muito espaço para Rafa, muito espaço para Darwin na segunda parte, quando a equipa do Ajax até estava na frente. Parece que houve aqui... Sim. Achas que isto é uma questão de identidade da própria equipa, que quer mais, ou houve aqui algum descuido, algum desleixo, digamos assim, perante o adversário? Sim, acho que é uma questão de identidade. Aliás, o Ten Hag até disse como é que é possível nós sofrermos um 2-1 com os dois defesas lá à frente, ou subidos. Sim. Portanto, acho que isso diz muito daquilo que é o Ajax. O Ajax a construir o Timber é quase como um terceiro médio, é um jogo com muita qualidade, tem a bola muito bem, consegue sair muito bem. Temos aqui o Timberland, não é? O Timberland, sim, é verdade. O Timber junta-se ali ao Alvarez e ao Berghuis, que aparece um bocadinho mais à frente. O Gavin Best também aparece muito nas zonas de laterais. Portanto, a dinâmica que eles têm é muito grande. E é a própria identidade. O Oscar falou dos 14 golos, quase os 14 golos foram sofridos assim, não é? Sim, deixa-me só pegar... Um contra um defensivo, exatamente. Igualdade defensiva. Só para ter noção, portanto, dos 14 golos, 11... foram em ataques rápidos das equipas adversárias e qualquer gol sofrido de bola parada. E como falei essa dinâmica, ou seja, a equipa do Ajax joga em 3-2-5 a atacar e acho que há um grande mérito também do Veríssimo, conseguiu esse 4-4-2 defensivo e um 4-3-3 em posse. E a diferença para a segunda parte, o que eu acho é que o Benfica, até na primeira parte, eu acho que o Benfica não fez assim uma primeira parte tão má, até conseguiu em certa medida equilibrar até o jogo com o Ajax. O que falhou, na minha opinião, foi o processo de decisão, ou seja, quando o Benfica conseguia sair da primeira linha de pressão, faltava sempre o último passo, havia precipitação dos homens da frente e depois na segunda parte o Rafa acertou mais, o Darwin acertou mais, o Tarapte acertou mais e é por isso que depois a equipa era mais desequilibradora nesse 1 contra 1 defensivo que falávamos. E o Rafa com a velocidade que tem, o Darwin com a velocidade que tem, o Gonçalo Ramos também... Melhor Rafa, não era? Melhor Rafa, sem dúvida. O Darwin também sempre muito combativo, a equipa foi ganhando confiança. E eu acho que a questão da mentalidade também jogou muito. O Benfica monta Champions claramente a fazer a diferença, os adeptos também apoiaram
como nunca se calhar tinham apoiado, porque também foram sendo puxados pela equipa, e isso é para mim muito importante, e a equipa conseguiu de facto colocar esses chip champions e conseguiu a regularidade que não tinha. Ou seja, não só fez uma primeira parte que não foi má, como fez uma segunda parte que foi muito boa. Ou seja, houve essa regularidade que a equipa não tinha encontrado nos últimos jogos, e o chip champions para mim fez toda a diferença. A equipa mostrou agressividade, mostrou confiança, não mostrou a apatia que tinha, mostrou sentido tático, e não só conseguiu marcar 2 golos a uma equipa que sofre poucos, como conseguiu levar a eliminatória para Amsterdão, e eu acho que isso é o mais importante. O Benfica mostrou vivacidade, que é uma coisa que nós achávamos que não tinha. João Rodrigues, só pegar também aqui nestas introduções tanto do Óscar como do João Pedro, e ouvir também a tua, olhando para este Benfica, falávamos em relação aos jogos do fim de semana, que o Benfica faz uma primeira parte muito boa com o Boa Vista e depois faz uma segunda parte absolutamente terrível, provavelmente as piores do Benfica nesta temporada. Aqui acaba por fazer uma excelente segunda parte. Pergunto, o que é que achas que mudou em relação ao chip do Benfica para este segundo tempo? O que é que poderá ter feito a equipa de diferente para conseguir bater este Ajax? E, já agora, aproveitando também aquela deixa há pouco lançada pelo Óscar, das equipas poderem também aproveitar estas fragilidades do Ajax em termos defensivos, a tal transição. O que é que te parece que este Benfica fez muito bem que outras equipas, nomeadamente o próprio Sporting ou o Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões, não conseguiram fazer? Em relação ao Óscar e o João Pedro Loca já disseram praticamente tudo sobre este Benfica-Ajax. É para poupar tempo. É para poupar tempo, exatamente. mas concordo, acho que o João Pedro Loca tocou num ponto importante, que é o Benfica de facto tem sido sinónimo de irregularidade esta temporada, mas claramente quando os jogos tocam à Champions, mesmo quando ainda estava Jorge do Benfica, acho que se olharmos para as exibições do Benfica esta temporada, as melhores exibições são praticamente todas na Champions. A realização ao Barcelona, mesmo o jogo em Kiev, em que o Benfica até podia ter perdido, mas jogou muito bem até ali aos 80 minutos. Até aos 70 com o Bayern, em casa contra o Bayern, fez um excelente jogo até aos 70. Acho que há claramente aqui um paradigma. Parece mesmo que este Benfica, quando a música é da Liga dos Campeões, a música é outra, e de facto o Benfica, ontem impulsionado também pelo público, estava um excelente ambiente no estádio, acabou a fazer uma exibição bastante interessante. Também não em bandeira em arco, vi até no estádio, acho que muita euforia. Acho que o Benfica fez um jogo interessante, não fez um grande jogo. Também acho que o Benfica na primeira parte não foi tão mau como se lê em algumas opiniões, mas especialmente na segunda parte acabou por colocar nesse sentido o Ajax. E indo enquanto à tua pergunta, acho que foi isso. Na primeira parte senti que faltou muito o último toque ao Benfica. O Benfica até conseguiu ter momentos interessantes de posse de bola, mas não conseguiu depois ser criterioso no último passe, e isso faz com que o Benfica na primeira parte praticamente só tenha tido uma oportunidade além do autogol, neste caso do Haller. Na segunda parte acho que o Benfica foi muito mais competente no último passe e estava com peixe na água, porque era muito à base daqueles contra-ataques rápidos do Benfica, e quando os jogadores como o Rafa e Darwin estão bem, o Benfica ganha muito no contra-ataque, e é claramente o habitat natural deste Benfica, contra-ataque. Já muitas vezes falámos aqui disso, e o Benfica conseguiu colocar muito em sentido o Ajax, parece-me. Comparando com aquilo que o Ajax fez em Alvalade e contra o Dortmund, por exemplo, tentando lembrar, eu tenho boa memória, mas estou agora aqui a lembrar por exemplo, do Sporting Ajax em Alvalade. Tínhamos na altura um Ajax também muito eficaz, também um bocado na linha do que aconteceu do Sporting com o Manchester City. Foi na altura um autêntico rolo compressor. E há uma diferença, é que o Anthony apareceu em Alvalade e ontem... Exatamente, o Anthony em Alvalade fez um jogo absolutamente inacreditável. Mérito para o Grimaldo também. O Sporting também cometeu muitos erros defensivos, o Benfica ontem cometeu alguns. O primeiro gol do Ajax é uma falha de Grimaldo, mas sim, o Benfica mesmo assim mais competente a defender do que o Sporting o foi na altura. E acima de tudo o Benfica na segunda parte foi muito competente no contra-ataque, quando criou várias oportunidades. Quando tens criticado muito as substituições de Nelson Veríssimo, achas que esta de lançar Yaremchuk e colocar Darwin na faixa foi feliz? Não, foi feliz sim, eu tenho sido muito crítico, Veríssimo e mantenho, acho que Veríssimo não tem tido toque de Midas em grande parte dos jogos, a equipa tem piedade, mas ontem melhorou, e já aqui também falámos várias vezes, Darwin claramente do lado esquerdo, descair neste caso para a direita, fazendo uma diagonal, claramente está como peixe na água aí, acho que é claramente onde Darwin rende mais com a sua velocidade, com a capacidade. Sim, porque ele estava sozinho na primeira parte, ou seja, ele tem essa tendência de cair sempre para a esquerda e, portanto, nunca ganha a profundidade no centro. Ou seja, quando ele está na esquerda, depois ninguém estava no centro. Que é aquilo que falamos, ou seja, e falamos nessa antevisão, ou seja, com Haller e Darwin são os dois avançados centros. A questão é as zonas que pisam. Ou seja, estavam muito longe e, como dizias, João, a questão do ataque à profundidade, da agressividade de Darwin, foi algo que também foi invisível no jogo frente ao Barcelona. Claro. Ou seja, o Darwin beneficia muito do Benfica ter espaço nas costas para atacar e aquelas carteiras que foram abrindo nomeadamente. E o Roman também jogou bem com o Barcelona em casa. Se ganhar a primeira bola, já consegue o ganhar a primeira bola, um jogador consegue agarrar ali os defesas, é forte no jogo aéreo e esteve bem na forma como atacou a bola no segundo golo.
Portanto, eu acho que Yaremchuk até faz-me justificar mais minutos neste Benfica, parece-me Yaremchuk, claramente. Não só por ter marcado o gol, mas acho que é um jogador que agarra os centrais, é forte no jogo aéreo, dá aquilo que os outros avançados do Benfica, nomeadamente Gonçalo Ramos, não dão ao Benfica. Portanto, eu acho que até nestes jogos europeus, eu acho que é um elemento muito válido. Mas sim, foi uma substituição que correu bem. Quero também aqui elogiar alguém de quem tem sido muito, muito crítico e que acho que é um pouco impensável como é que está há tantos anos no Benfica, que é Taarabt, mas que Taarabt está... podem dizer, não é muito difícil também dizer que está no melhor momento, já visto que grande parte dos anos não jogou, mas está no melhor momento este ano no Benfica, é verdade. Acho que ontem voltou a ter belos momentos, rubricou uma boa exibição, aliás foi aplaudido como nunca no estádio, foi aplaudido de pé por quase todo o estádio, está num bom momento, é aproveitar a onda, está apto, veremos até quando é que dura, mas foi claramente o melhor do Benfica, era Veríssimo, isso parece-me claro, e foi também o jogo mais positivo de Veríssimo no banco até agora. Sim, como o Oscar disse, claramente percebeu bem o Ajax, exatamente, foi competente taticamente e temos de dar os parabéns a Veríssimo. Oscar, mas eu acho que o jogo... Acho que o Benfica até surpreendeu um pouco o Ajax. Também, eu olhava para o jogo e via Weigl e Taarabt, não sei se era um meio campo muito permissivo para a qualidade do Ajax. Eu acho que foi exatamente o grande mérito de Veríssimo foi essa questão, ou seja, o Taarabt é claramente um gato, face ao número de vidas que já teve no Benfica. Sim. E Gonçalo Ramos, chamaste-lhe avançado, mas ele... Terceiro médio. É um terceiro médio, claramente. Ou seja, o Benfica ontem, quando... A defender um terceiro médio. Defendia com o 4-4-2, com o Gonçalo Ramos a condicionar aquela primeira linha de passe para entrar naquela zona interior para Mazraoui, que no papel é de fazer direito, mas jogavam como médio centro, e depois, cá está, no papel ofensivo, Weigl ficava mais fixo e Taarabt e Gonçalo Ramos avançavam para esse 4-3-3. Portanto, há naturalmente mérito de Veríssimo, porque conseguiu estancar aquela força ofensiva do Ou seja, o Ajax nisso até tem parecências um bocadinho com o City, não é? Concordo. Coloca os laterais um bocadinho por dentro para depois ter a largura do Antony e do Tadic, que são de facto incríveis. E o Gravenberch aparece muito lá na frente. E também. Um apontamento em relação ao Benfica, se permite, um apontamento individual que é, pode cometer erros de vez em quando, mas eu acho que Gilberto mesmo assim dá muito mais. Sim, dá muito mais. É muito mais intenso então nestes jogos de Champions. Aliás, se pensarmos bem, os grandes jogos de Gilberto pelo Benfica são na Liga dos Campeões. Deixa-me só constar a questão de Gilberto e Lázaro. Acho que o Lázaro foi contratado para jogar com 3 centrais. Claramente. E Gilberto é claramente um defesa direito, apesar do erro clamoroso que teve a nível de metros no primeiro gol do Ajax. Sim, mas mesmo aí é uma saída de bola do Benfica. Claro, os atrás abrem. Um grande mérito de Mazraoui. Sim, mas pessoalmente um grande mérito de Mazraoui que condiciona logo ali a recepção do Grimaldo. Ou seja, Mazraoui é um jogador que enche claramente o campo, não digo a lateral direita, porque ele vem muitas vezes para as zonas interiores. Sim, Gilberto não fechou, mas a defesa... Mas a conclusão que eu acho que se pode tirar, e é também uma crítica para a equipa, é como é que o Benfica não consegue jogar assim no campeonato. Ou seja, é que tu olhas para esta exibição, vês como é que o Benfica está a 12 pontos. Dissipou-se o mito que não há qualidade neste Benfica, individual ou coletiva, não é? O que os jogadores levam-nos a acreditar é que eles de facto não têm qualidade, mas têm, quer dizer, e tu não podes um clube como o Benfica, com a exigência que tem, e apesar de, tu não podes, vais deixar-te lutar pelo primeiro lugar, mas tens o segundo lugar, que é também muito importante. Como é que a equipa não consegue ter o chip de campeonato? É uma coisa impressionante. Ter aquela apatia, tem aquela lentidão, aquela previsibilidade no futebol, é uma coisa impressionante. Ou seja, é claramente uma questão de jogador. Ou seja, nós às vezes falamos muito do Veríssimo e de não conseguir passar as ideias. Aqui viu-se claramente que os jogadores, quando querem e quando estão ligados ao jogo, conseguem também fazer as diferenças. Quanto tempo é que temos para responder a essa pergunta? Já foi discutido. Eu sei, mas a questão é, o João disse, a música é literalmente outra, e tem a ver com o perfil de jogo, ou seja, quando jogas contra o Ajax, contra o Barcelona, contra o Bayern, o Benfica vai jogar claramente mais na expectativa de assumir o jogo. O Benfica tem de jogar contra blocos baixos, não consegue. O Benfica não consegue. Isso é uma questão. E a questão foi o que falámos antes, ou seja, o Benfica tem que ser muito eficaz defensivamente e ofensivamente. E há naturalmente um grande mérito, por exemplo, no último jogo frente ao Boa Vista, ou seja, mais do que o Benfica se deixar de empatar, foi o Boa Vista quase que inclusive ganhou. Um Boa Vistão por parte também na segunda parte, onde se viu, podemos medir os passes, os quilómetros que correm, os remates, mas a parte mental faz toda a diferença, como falavas. Ou seja, o Benfica na segunda parte percebeu-se que os jogadores já estavam a pensar no jogo contra o Ajax. O Benfica desligou completamente. Foi a conclusão que tirámos na semana passada. E até desse ponto de vista mental, o Benfica ontem está 2 vezes em desvantagem contra uma equipa que é favorita e contra a qual se pensava que ia perder por muitos. Portanto, até nesse ponto de vista mental de recuperação, é mérito para o Benfica. Oscar, para fechar aqui o capítulo Benfica-Ajax, há uma questão também que temos de colocar, eu também falava há pouco em off com o João, que tem a ver com o João Mário, que efetivamente está a perder aqui algum espaço. Esperava-se o retorno de João Mário progressivo, mas não está a acontecer. Ontem, inclusivamente, entra Paulo Bernardo. Exato. Como é que se explica este eclipse? Tem a ver com as ideias do próprio treinador, que são diferentes das de Jorge Jesus e que, se calhar, João Mário poderá, tendo em conta as qualidades que tem como jogador, não se integrar nestas ideias? Essa claramente é uma questão que só o Veríssimo é que pode responder, porque, no meu entender, no jogo de ontem, Gonçalo Ramos ocupa essa posição, tinha falado também nessa antevisão, tinha muita ideia também que o João Mário podia preencher ali um pouco do corredor esquerdo,
para poder vir para dentro, para condicionar essa superioridade numérica no corredor central. Agora é um jogador claramente que está colocado no fundo do banco e não se percebe, fruto da qualidade, da gestão dos tempos de jogo, da profundidade que pode dar ao Benfica, principalmente naqueles momentos em que a equipa está a abanar. Agora é claramente um jogador que não se percebe porque é que está fora das opções de Veríssimo. Joões, neste caso, alguém quer dar aqui uma opinião em relação ao João Mário, antes de fecharmos aqui? Sim, eu acho que a questão do João Mário é um bocadinho, ou seja, o Tarap tinha que jogar porque fez um excelente jogo com o Boa Vista. E Nelson de Veríssimo aproveita sempre o balanço. Aproveita sempre o balanço, deixa o resto para depois colocar. E eu acho que a ideia de Nelson de Veríssimo para este jogo era aquilo que estávamos a falar só ao Darwin, ou seja, se o Darwin cai na linha, o Gonçalo se calhar podia aparecer mais, ter mais chegada à área do que o próprio João Mário, mas já em vários tipos de jogos diferentes o João Mário não foi. E faz várias posições diferentes, pode ser terceiro médio, eu acho que lhe tem faltado um bocadinho de intensidade, eu acho que falta um bocadinho de intensidade, se calhar não é e o Gonçalo, por exemplo, intensidade não lhe falta se calhar alguma qualidade com bola, alguma rasgo, alguma criatividade nas decisões, mas intensidade não lhe falta e o rapaz corre que é um disparate e portanto corre muito mais que o João Mário, preenche muito mais passos que o João Mário. E ele disse na flash que ainda corria mais uns minutos e ainda jogava mais um bocadinho se fosse preciso. E ele estava todo esfolado dos joelhos. Eu acho que o João Mário no banco é fruto do momento, lá está agora talvez na melhor fase este está no Benfica, não vai ser retirado, acho que é um bocado fruto do momento. O João Mário, volta a repetir, nos primeiros meses foi talvez até o jogador-chave do Benfica, dos mais importantes. Acho que teve ali claramente uma quebra de forma ali a partir de dezembro, ali talvez a partir do Benfica Sporting, em que não fez um jogo nada feliz. E a verdade é que agora tem surgido muitos elementos, está em fogo. Paulo Bernardo tem tido mais minutos, apesar de agora também estar na condição de suplente. E veremos, acho que mais tarde ou mais cedo, João Mário voltar a ter uma oportunidade neste Benfica. A ver, vamos o que é que vai acontecer. Nós, por aqui, vamos à Zona de Apostas. Zona de Apostas Betano. Ora, na Zona de Apostas desta semana, vamos também olhar já para o fim de semana, porque há jogos muito interessantes, desde logo uma deslocação sempre teoricamente complicada para a equipa do Sporting até à Madeira, frente ao Marítimo. João Rodrigues, falavas em termos históricos que o Sporting tem algumas dificuldades nestes jogos contra a equipa do Marítimo. Pergunto qual é que é o teu prognóstico? Atenção, não é só o Sporting, os grandes, por acaso acho que é uma coisa que é certa, o Marítimo quer esteja pior ou melhor na classificação, os grandes normalmente passam muitas dificuldades nos barreiros, não é à toa, desde que me lembro, tanto Benfica, Futebol Clube do Porto como Sporting perdem com frequência pontos no estádio dos Barreiros. E eu não sei porque estou com um feeling que o Sporting não vai ganhar, é mesmo um feeling, podem chamar o que quiserem, mas pode ser polémico isto que eu estou a dizer, mas eu arrisco um empate a 2 golos. Odds betano para este jogo, odds betano para a vitória do Marítimo 8, odds betano para empate 4,55, para a vitória leonina 1,36. Oscar, queres lançar um prognóstico? Destacar um momento que vive a equipa de Vasco de Seabra, porque acho que há uma alteração muito visível quando da chegada do treinador, principalmente na forma de jogar e também potenciando alguns valores individuais. E, portanto, já que tenho que colocar as fichas, coloco que menos 2,5. Acho que não vai haver muitos golos, quer de um lado, quer do outro. Espero estar enganado, porque normalmente os golos acabam por tornar o jogo mais espetacular, mas como eu costumo dizer, se tiver menos golos, acaba por ser um jogo mais rico taticamente e acredito sinceramente que vai ser um grande jogo a nível estratégico. Finalmente, João Pedro Oca. Sim, estava aqui a analisar, o Marítimo este ano ainda não ganhou em casa. Este ano civil, em 2019, portanto, a Fortaleza não está assim tão forte, passa a redundância, mas acho que o Sporting, não só por isso, acho que o Sporting vai ganhar, porque também tem sido muito regular e acho que também não vai marcar muitos golos, mas aposto se calhar num 2-1 para os livres. Muito bem, está feita mais uma zona de apostas, Sporting Marítimo, neste caso Marítimo Sporting, jogo na Madeira, portanto vamos ver o que é que acontece se nesta semana as coisas correm um bocadinho melhor. Zona de apostas Betano. Ora, continuamos, já vamos fazer mais um apanhado também nos 3 jogos que vamos ter neste fim de semana, mas vamos ainda dar mais um toquezinho a esta Liga dos Campeões. E, João Rodrigues, olhando para o que foi esta Liga dos Campeões, já falámos muito de Sporting e de Benfica, em relação aos restantes encontros, há algum que queiras destacar, que te tenha, no fundo, marcado de alguma forma, algum que queiras deixar aqui uma nota? Dos restantes, excluindo Benfica e Sporting, naturalmente. Um jogo que também está bem fresco foi o Atlético Madrid e Manchester United. Acho que João Félix marcou um excelente golo e parece-me atravessado num momento interessante neste Atlético. Portanto, eu queria até saudar o internacional português, não tem tido obviamente uma carreira fácil nos colchoneros, mas que marcou um bom golo
E é um jogador, de facto, muito importante para este Atlético, continuo a achar, não sou minimamente trator de João Félix, acho que tem uma qualidade absolutamente tremenda. Para o Benfica foi um grande negócio, lamento talvez, o clube pronto foi neste caso, porque acho que não, claramente, não é provavelmente a equipa que se coaduna mais com o estilo de jogo de João Félix, mas marcou um excelente gol. E este United ontem praticamente só fez um remate ou dois, acabou por empatar, portanto está tudo em aberto para o Old Trafford, mas é um United, de facto, que a nível de qualidade futebolística deixa muito a desejar. Ronaldo não marcou, neste duelo também que havia entre João Félix e neste caso depois com Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no United, está tudo em aberto, mas queria mesmo destacar o belo gol de Félix. Acho que foi importante para o avançado português marcar um gol com esta qualidade no jogo de oitavos de Champions e acho que é um trunfo que Simeone tem neste momento. João Pedro Oca, do teu lado, algum dos jogos extra Benfica e Sporting que queiras destacar, como aqui o João fez? Sim, o Chelsea-Lille, apesar do Renato ter feito também um jogo interessante e de estar também, de facto, o Renato também tem várias vidas, não é? Ainda bem que é assim, é um jogo muito jovem, pensamos que ele já tem anos e anos disto, mas é um jogador com muito poucos anos, 23, 24 anos, portanto é um jogo que ainda pode dar muito ao futebol e de facto tem estes bons jogos, apesar do Chelsea ter confirmado o favoritismo, é o campeão europeu em título e acho que é uma equipa em relação à qual não podemos descurar o favoritismo, não digo favoritismo, mas está lá na linha da frente para ganhar a Liga dos Campeões, é o campeão em título, é uma equipa forte, uma equipa com muita qualidade, com muito bons jogadores. Alguns destes jogadores, como o Lukaku, ainda não deram aquilo que podem dar e a época ainda vai longa. Depois daquele jogo com o Crystal Palace, dos 7 toques na bola, não entrou. Não, repare, incluindo o pontapé de saída. E repare, o Chelsea foi estado a luta pelo título inglês, acho que pode também novamente dar todas as fichas aqui na Liga dos Campeões. E é uma equipa coesa, é uma equipa muito segura, raramente tem grandes problemas defensivos. Com os três centrais. Mas com o Kanté a esticar o jogo Ou seja, uma equipa muito equilibrada. Se tiver que ter eliminatórias fortes contra Tubarões, acho que vai ser forte também no ponto de vista defensivo. E em relação ao João Félix, ele fez um grande jogo com o Osasuna, uma assistência fantástica de 30 metros, um gol também muito bom, frente ao Osasuna, portanto 2 golos seguidos, numa altura em que completou também os 100 jogos ao serviço do Atlético, faz um bom gol de cabeça ontem, acho que está também em boa forma. O Bruno Fernandes também tinha vindo de bons jogos do campeonato, acaba por também fazer uma assistência ontem. O Ronaldo tinha marcado 25 golos ao Atlético, esperava que voltasse a meter mais uma batatinha, ontem ficou em branco, mas pelo menos acho que a nota é essa, e também com esta questão de não haver os golos fora contarem, todos os jogos da segunda mão vão estar em aberto. Eu acho que foi muito interessante isso. Tirando se calhar o Sporting City, praticamente os jogos estão em aberto e portanto eu acho que isso é a maior nota da Liga dos Campeões, porque o que nós queremos é ter grandes jogos e provavelmente muitos prolongamentos também. E provavelmente muitos prolongamentos, mas faz parte. É o que nós queremos, não é? Oscar, a mesma pergunta, o jogo que mais te tenha marcado, tirando, claro, o Benfica e Sporting, e já agora, aproveitando aqui a deixa do João Pedro Oca, olhando para esta segunda mão, qual é que é aquela eliminatória que te parece que vai ser mais interessante de sugerirmos aqui a quem nos ouve? Portanto, eu vou colocar já 4 nos quartos. Portanto, Liverpool, Manchester City, Chelsea e Bayern de Munique, independentemente da exibição menos conseguida dos bávaros. De uma forma ou de outra, achas? Portanto, acho que não há tipo de hipótese destes 4 tubarões. Agora, os restantes 4 jogos estão em aberto. Falavas do momento há pouco, e sem dúvida, João Félix talvez tenha ido para o clube certo, mas no momento errado. Ou seja, acaba por jogar dentro de um colete de forças sempre que é Simeone orientar a equipa, mas há um grande golo, portanto, sabemos dessa movimentação com um grande cruzamento do Renan Lodi. Do resto, falar exatamente da grande exibição do Villarreal frente à Juventus, Vlahovic teve uma estreia de sonho, portanto, só Konoplyanka que tinha marcado mais cedo do que ele. Não podia pedir melhor, praticamente. E, portanto, no primeiro minuto que estava a jogar na Champions, portanto, toda a gente queria ver o reforço da janela do Cristiano. E, portanto, acaba por marcar o golo, mas há uma grande exibição também da equipa do Villarreal, portanto, prevejo um grande equilíbrio. Aquela que talvez tenha sido menos espetacular face àquilo que seria esperado é o Paris Saint-Germain Real Madrid. Veremos como é que será a segunda mão. Se o Mbappé já vai reservar algum cacife, ou se já vai comprar casa para a próxima temporada. Acho que é o jogo cabeça de cartaz e o que traz maior indefinição, porque sabemos do poderio da equipa do Real Madrid, mas a transição ofensiva do Paris Saint-Germain pode fazer moça e, portanto, acredito que os 4 jogos, retirando aqueles que falei, estão totalmente... E o Real levou um autêntico banho na primeira mão e, portanto, resta saber como é que será a resposta do Real Madrid. São duas táticas semelhantes, mas dois modelos de jogo totalmente distintos. E o Paris Saint-Germain, de facto, engoliu o Real na primeira mão com um grande Mbappé, portanto... Por acaso espero um grande Mbappé novamente na segunda mão e também o regresso do Messi ao Bernabéu também será muito especial. Sim. Nunca colocar de parte. E o Bernabéu da Champions parece transfigurando outra coisa.
E são só 13 Champions que lá estão no museu. Eu estava aqui a tirar notas, foram 3 remates apenas do Real Madrid nesse encontro, tal como até o Sporting, que frente à equipa do Manchester City. Em termos estatísticos, as coisas foram o Real, eu por acaso eu comentei esse jogo, o Real, nesse jogo com o Paris Saint-Germain, só para ir aos 30 minutos, 32, é que sai com 3 passos seguidos, passa ao meio campo. É de facto incrível. Eu disse isso, ou seja, acho que nesse jogo são 2 equipas que atacam muito bem, mas no meu entender quem vai passar é que defender melhor. E acho que é esse mérito também do Paris Saint-Germain de saber perder muito bem a bola e condicionar essa transição ofensiva dos merengues. Sim, e temos aqui, muitos portugueses, de facto, com possibilidades reais de chegarem aos quartos de final. O Nuno Mendes, o Danilo, o João Félix, o Ronaldo, o Bruno Fernandes, o Dalot. E falavas dos portugueses, ou seja... Os portugueses do City. Exatamente, os Stamford Bridge jogaram 4 portugueses no Lille. Tal e qual. Os portugueses do Benfica. Os portugueses do Benfica e, portanto, eu acho que há aqui fortes possibilidades dos quartos finais terem muitos portugueses. Está tudo em aberto, sem dúvida. Está a ser 2 semanas de grande Liga dos Campeões e, claro, que nunca desilude. E agora vamos pedir aqui ao Óscar Botelho, porque já tínhamos aqui combinado com ele, porque queremos saber, primeiro, o mais e o menos desta semana e depois, claro, temos de testar aqui os conhecimentos do nosso João Rodrigues e eu acho que é hoje que ele vai cair, vamos lá ver. Óscar, primeiro o mais e o menos e depois vamos aqui lançar os desafios ao João. Relativamente ao momento mais, já falámos, acho que é o gol de João Félix, que é sem dúvida para Portugal e principalmente também para o João, um grande momento da Champions. O momento menos, vou pegar uma coisa que não tem a ver com futebol, foi quando o Yaremchuk marcou, levantar a camisola e fazer toda essa referência àquilo que se está a passar na Ucrânia e, portanto, acaba por o futebol, mais uma vez, misturar-se com essa vertente que todos nós desejávamos que não acontecesse, mas infelizmente está a acontecer. Deixa-me só acrescentar que ele a falar sentiu muito pesado, foi de facto, eu estava lá na flash interview, acho que foi até penoso ouvi-lo a falar sobre isso. E a dizer também, é importante ressalvar que o Benfica tem feito tudo aquilo que pode para o ajudar a ele e à família, mas de facto é muito difícil ver os jogadores assim. E agora a talho de foi-se também, há jogadores brasileiros retidos na Ucrânia, em hotéis, com as famílias, com crianças, sem saber o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Há muitos brasileiros no Shakhtar, entre os quais o Pedrinho, que jogou no Benfica. Por exemplo, o Paulo Fonseca também. O Paulo Fonseca, que também disse que viveu hoje o pior momento da vida dele. Nelson Monte joga no o Nelson Monte joga no Dnipro. Enfim, vamos nos próximos dias ver muitos relatos complicadíssimos de malta do futebol que foi para a Ucrânia, não é? Desafio? Sim, tivemos uma coisinha agora para desanuviar, sim. Falaste de uma grande competição e de um resultado dos três grandes em Portugal, não é? Portanto, a minha questão é quem é que foi o primeiro jogador nigeriano a marcar em campeonatos do mundo? Acho que não é difícil. Atenção. Então tem aqui uma... Ele sabe o 11 da Nigéria? Não. A pergunta é qual foi o primeiro jogador nigeriano a marcar num... Exatamente. Foi Rashidi Yakini. Exatamente, foi Rashidi Yakini, com um festejo que fica na memória. Foi agarrado às redes. Lembras-te do jogo? Não me lembro. Eu, como tem pena minha, não me lembro do Mundial dos Estados Unidos, mas já vi muitos jogos desse Mundial, que estão disponíveis na internet, e acho que foi um grande Mundial. Qual era o grupo da Nigéria? Desculpa? O grupo da Nigéria nesse Mundial. Portanto, Argentina, Bulgária e Grécia. Fantástico. Sim. E foi mesmo a Argentina lá está, o Mundial em que Maradona teve o problema, acusou positivo e após 2 jogos saiu do Mundial. Mas essa Nigéria tinha uma grande seleção. Tinha, e portanto foi precisamente à Bulgária. E aqui jogava em Portugal no Vitória de Setúbal. Era isso que eu queria chegar, porque na altura, acho que é impensável nos dias de hoje, haver o melhor jogador africano a jogar num clube com a dimensão do Vitória de Setúbal. Sim, mas eu acho que isto lá está, eu acho que campeonatos como o português, o belga, o holandês, fizeram muito com a Lei Bosman. Portanto, a Lei Bosman, tínhamos muitos craques. As equipas do meio da tabela havia, por exemplo, a Belgani Internacional Egípcio no Beira-Mar, e aqui no Internacional Nigeriano no Vitória de Setúbal, o Maia Bulga no Bolonense, o Rufai. E com a Lei Bosman veio dar muito isso. Todas as equipas tinham internacionais africanos, era frequente ver isso. Foi 3-0 à Bulgária. Foi 3-0 à Bulgária, que fez um Mundial incrível. Ficou em 4º lugar. Exatamente. E portanto a minha pergunta é exatamente nessa mesma época, ou seja, na altura há um jogo Vitória de Setúbal ao Benfica, em que Rashidi Yakini faz uma grande exibição. Vou só até para ter tempo para pensar qual foi o resultado, até porque na altura falava com um dos adjuntos, no estágio depois fiz com o Manel José, na sua equipa egípcia. E o Fidalgo Antunes disse que nesse jogo o Vitória foi para jogo e o Raul Águas e a sua equipa técnica já tinha as malas feitas para se ir embora, porque era a 10ª jornada, e há um Vitória de Setúbal ao Benfica. E o Setúbal estava em último. O Vitória estava em último. Exatamente. E qual foi o resultado? O Vitória ganhou 5-2 ao Benfica. Exatamente. E o Benfica foi campeão nesse ano. E pormenores desse jogo? Só assim alguns para... o Vitória, isto foi a 10ª jornada, o Vitória chegou em último, o Benfica estava nos lugares da frente, e o Vitória ganhou 5-2 numa exibição incrível do Yakini. Exatamente. E do Yakini, e de Sérgio Araújo,
O Vitória tinha uma grande equipa. Aliás, o Chiquinho, quando o Vitória fica em 6º lugar nesse campeonato, faz um campeonato tranquilo. O tempo estava bom nesse jogo, não? Estava bom. E das maiores enchentes que eu já vi visualmente no Bonfim, incrível. Deviam estar para aí 30 mil espectadores no Bonfim. À tarde. Deviam estar para aí 30 mil espectadores no Bonfim, 20 e tal mil. Não era cadeiras ainda, deviam estar uns 30 mil. Eu estava lá também, portanto. E não estava, com provas, até aquele, tu viste, estava aquele topo que já nem público tem, estava completamente cheio. Aquele peão estava cheio. RTP o jogo. Ele também sabe estas coisas. Não, mas eu acho que o jogo foi uma tarde de domingo. Mas quem é que marcou do Benfica? Vítor Paneira e Ailton, acho eu. Sim, e há um momento marcante dessa época que o Benfica começa mal esse campeonato com 3 empates em 3 jogos, depois tem uma série de vitórias e perde 5-2 no Bonfim. E o Tony, depois dessa derrota, tem uma alteração tática que foi muito importante para o título do Benfica, que foi Kulkov começou a jogar no meio campo, porque o Benfica é um autêntico passador a nível defensivo e com a entrada de Kulkov no 11 o Benfica conseguiu estancar um pouco os golos feridos. E avançou para o título no 6-3 em Alvalade, em que João Pinto faz o jogo incrível. Parece que está a falar do jogo da semana passada. Exatamente. Só a destacar exatamente aquela... Mas esse jogo é marcante, é 5-2, é um jogo É um jogo, portanto, tenta não ir muito ao baú. Não, ele passou, para mais um jogo. Mas é vénia. Estamos a acabar a primeira temporada e ele tem passado sempre, portanto... Pronto, Oscar, olha, é com isto que te brindamos neste programa. Eu agradeço, é um privilégio. Obrigado. Muito obrigado por estares aqui, Oscar. João e João, muito obrigado por mais um programa. Já sabem, para a semana temos, na segunda-feira, o último programa desta primeira temporada do Deixem-se de Tangas. Oi, até me falhou aqui. É emoção de ser o último. É emoção por este ter sido o penúltimo. Mas para a semana, já sabem, ainda estamos cá com mais um programa, o último desta primeira temporada. Portanto, já sabem, subscrevam o canal, fiquem connosco, acompanhem-nos, sigam-nos em todas as formas possíveis, Spotify, YouTube, estamos em todos os canais. Portanto, ficam as minhas despedidas, minhas do João Rodrigues, do Pedro Roque e também do Oscar Botelho, nosso convidado de hoje. Espero que tenham gostado e até para a semana. Programa patrocinado por Betano.